eu vou falar um pouquinho sobre avaliação nutricional. A avaliação nutricional ela tem como objetivo assegurar a ingestão alimentar conforme as necessidades nutricionais desse paciente. Então, quando se fala em avaliação, ela é dividida em dois métodos, o direto e o indireto. O direto eu vou avaliar critérios como antropometria, a questão laboratorial e bioquímica e avaliação da dieta desse paciente. E quando se fala método indireto, eu vou avaliar como esse paciente, a sua renda, né? Os hábitos desse paciente, o que ele tem costume de alimentar, quais são os alimentos daquela região, a cultura desse paciente, como que a população se comporta, esses critérios. Como eu já havia falado, avaliação nutricional de forma direta, eu vou entrar com critérios antropométricos. Antes disso, eu vou ter o primeiro contato com esse paciente e vou realizar com ele a anamnese. O que seria a anamnese com esse paciente? Eu vou conhecer esse paciente, o que trouxe ele, o que levou ele à consulta, o porquê ele está ali, o motivo pelo qual ele procurou um nutricionista ou alguém levou ele até um nutricionista, né? Seja por questões que ele está aumentando o peso, por que não? Uma compulsão alimentar. Alguns problemas psicológicos levam a isso. Mas na questão agora do nosso trabalho, a gente vai falar da depressão, né? A depressão vai levar esse paciente a ter perda de peso, a desnutrição, ele vai se fechar. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Não somos psicólogos, mas devemos entender o motivo pelo qual ele se encontra ali. E é muito importante você entender esse paciente em um todo, desde essa questão, o conversar, né, o trocar informações importantes, né, questões como histórico familiar, né, pessoas da família já teve ou tem esse problema, né, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que tem quadro de ansiedade, que desenvolveu quadro de ansiedade antes de estar ali, de ter a depressão, ele se considera uma pessoa depressiva, porque muitas pessoas têm um pouco de preconceito em relação a isso. Então, eu preciso entender esse paciente, né, para então entrar na nossa parte, que é a parte que eu vou avaliar fisicamente, eu vou avaliar e prescrever exames bioquímicos, né, para então traçar um plano nutricional para esse paciente, baseado na sua vida pessoal, baseado na sua cultura, renda, hábitos e várias questões, né? Então, eu vou falar um pouquinho, nesse primeiro momento, o exame físico, né? Que eu vou avaliar a parte antropométrica, circunferência, pregas, dobras, peso, consequentemente IMC. Eu vou avaliar na parte física, sinais de depressão da pele. Por que isso? Porque, consequentemente, se eu tenho esses sinais, eu tenho diminuição de trofismo, de massa muscular. E isso vai me dar a entender que ele perdeu o quê? Peso. Ele está abaixo do seu peso habitual. Coloração da pele, o que isso vai importar pra gente? O que eu vou entender como a coloração da pele? Palidez, né, nas regiões palmoplantares. A questão como anemia, né? Coloração das mucosas, pele, parte conjuntiva. Então, isso tudo eu vou avaliar a questão de desidratação, tudo com o olhar, o ver nesse paciente, o exame, apalpar e analisar esse paciente como um todo. Além disso, eu tenho que entender e saber seus sinais vitais, como que está a sua estabilidade clínica, é hipertenso, pressão arterial está oscilando, toma algum medicamento, né? Questões como é diabético, essas afecções
instaladas que já vêm com esse paciente, né? Se é um paciente que já teve um histórico de depressão alterada, né? Antes desse quadro de depressão, enfim, esses pontos. O histórico familiar, que eu já vim falar que é muito importante, né? Se alguém da família tem alguma coisa correlacionada com o momento que ele se encontra. E o histórico dietético, né? Eu preciso entender o que esse paciente alimenta, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais os horários que ele está alimentando, o que ele alimenta, como que é essa alimentação, o que ele não está alimentando, que horas que ele está alimentando, se essa alimentação está tendo intervalos muito maiores do que o necessário, se ele não está conseguindo alimentar, comer certos alimentos, que a pessoa com depressão ela não consegue alimentar, né? E acaba se alimentando com alimentos que ele sente um pouco ali melhor, mas que esses alimentos não é tão bom para a saúde dele, mas é o que ele consegue comer. Então precisa ouvir ele, mesmo que seja um alimento que não seja importante ou que seja nocivo para a sua saúde. E com isso, eu vou realizar os inquéritos através de QFA, recordatório 24 horas, o diário alimentar, os hábitos alimentares, né? Porque toda região ela tem um hábito alimentar, ela tem produtos daquela região. Então, além dessa cultura, desses hábitos alimentares, essa pessoa com depressão, ela passa a ter seus hábitos. Eu só quero comer o que eu tenho vontade. E às vezes o que eu quero. E às vezes nem o que quer está alimentando. Então, eu preciso entender isso. Além disso, eu tenho os exames, né, laboratoriais, que entra no primeiro método ainda, direto. Eu preciso entender e prescrever certos exames para complementar a minha avaliação, a minha anamnese. Para quê? Eu vou entender que eu preciso de um hemograma completo. Eu preciso, talvez, de pedir um exame de albumina. Por quê? Para mim entender o estado nutricional desse paciente. Ferro, a ferritina, porque a ferritina é sugestivo de quê? Anemia. E questões como vitamina. Por que vitamina do complexo B? Porque vitamina do complexo B, ela tem um papel importante no sistema nervoso central. Então, se eu entendo, ou se se esse paciente apresenta para mim níveis abaixo do normal de vitaminas do complexo B, eu entendo que esse paciente ele tem uma tendência maior em aumentar problemas no sistema nervoso central, porque ele atua no sistema nervoso central na síntese de neurotransmissores. Então, se ela se encontra baixo, além da vitamina D, que é importante para quê? Equilíbrio de cálcio, né? Porque essa pessoa ela vai ter automaticamente uma vitamina D, porque a pessoa ela tem de ficar dentro de casa, é uma pessoa fechada, uma pessoa que não vai se expor ao sol. Então, é uma paciente que vai ter níveis abaixo do normal também de vitamina D. Então, aí o nutricionista irá entrar com suplementação e alimentação, além de vitamina K. Magnésio. O que o magnésio tem a ver com a situação? O magnésio ele atua no metabolismo energético. Vocês vão ver até mais para frente, na hora que a gente entrar em tratamento, que será explicado essa questão, né? Questão de produção de ATP e alimentos que favorecem isso. Então, esse paciente, ele precisa ser avaliado quanto a essas questões como vitaminas, o hemograma, magnésio. E a gente entra aí, eu vou até abrir um parênteses, que é sobre questão de colesterol total, né? Triglicerídeos e glicose. A glicose, tem alguns estudos que mostram que a glicose ela tem uma influência na depressão, né? O consumo excessivo, alguns estudos. Porém, a glicose, nesse sentido, ela será importante não só no quadro de depressão, num paciente que se encontra em estado de desnutrição. Ela vai atuar também naqueles pacientes
abrindo parênteses, que tem compulsão alimentar, né? Que está no primeiro estado lá de algum momento, entrou em estado de anorexia. Isso despertou ansiedade, né? A pessoa está com ansiedade. É o primeiro ponto para uma pessoa chegar a uma depressão, por exemplo. Muita ansiedade, consome muito alimento rico em gordura, muito açúcar. Então, esse paciente, né, aumento de peso, isso pode acontecer. Ele vai ter tendência a ter um aumento de colesterol, glicose, etc. Então, eu preciso entender e eu preciso pedir esse paciente esses exames quando eu sigo essa linha desse paciente que tem compulsão alimentar, que come exageradamente, entendeu? Então, por esse motivo, a gente abre esse parênteses. Eu deixei uma observação aí em pacientes hospitalizados acamados. Quando se fala em avaliação nutricional e pacientes com depressão, devemos levar em consideração pacientes que desenvolveu depressão por motivo de doença, né? Eu até coloquei como câncer. Muitos pacientes desenvolvem depressão por conta dessas doenças. E muitos deles, por conta da doença, acabam sendo hospitalizados e acamados. E isso aumenta mais esse problema psicológico, né? Então, por isso, além de algumas questões, né, antropometria, que eu já havia falado, esses pacientes, essa depressão, esse estado nutricional dele é mensurado através de avaliação como avaliação subjetiva global, que é a ASG, né? Porque esses pacientes estão hospitalizados, acamados, então, além dessa avaliação, foi demonstrado em alguns estudos que é muito importante ter essa avaliação subjetiva do estado nutricional desse paciente devido ao seu quadro, né? Então, eu deixei isso como observação. Agora, será colocado um pouquinho para vocês sobre como funciona a dietoterapia, o estado desse paciente, e vocês irão ver como que será a dieta, como será o passo a passo após eu ter em mãos uma anamnese, após eu ter em mãos os exames e uma avaliação desse paciente, seja ela através de antropometria, laboratorial, química e até mesmo uma subjetiva como a ESG, tá bom?